Olá, eu me chamo Josiane e a questão que eu escolhi para a realização desse trabalho foi a questão 1, que fala sobre as mordidas na escola, né? Então, nós vemos que isso ocorre por diversos fatores. A maioria das vezes acontece por causa de disputa, por brinquedos, por emoções que a criança está sentindo, por questões afetivas e também porque muitos pais são acostumados, às vezes, a brincar com as crianças dessa forma em casa, né? Mordendo, como se fosse uma forma de fazer carinho ou até mesmo da brincadeira. Então, a criança muitas vezes acaba replicando isso na escola, mas de uma forma a qual ela não entende, né? Quando isso acontece, a primeira coisa a ser feita, logicamente, é você tentar acalmar a criança que foi agredida, né? Depois, jamais colocar em castigo, mas conversar com a criança para tentar entender o que ela está sentindo. Mas nós entendemos que na maioria das vezes nem a própria criança entende que aquilo que ela está fazendo é um ato de agressão para o seu coleguinha. Depois, a primeira coisa a fazer, logicamente, é você conversar, tentar acalmar a criança agredida, né? Depois conversar com aquela criança que mordeu, tentar entender o que ela está sentindo e você jamais colocar em castigo, né? Mas você tentar entender o que ela está sentindo, mas sabemos que na maioria das vezes a criança faz isso sem entender o ato que ela está fazendo, a ação a qual ela está fazendo, o que ela está provocando no seu colega. Então nós temos que explicar da criança o sentimento, a emoção que aquilo passou para outra criança que foi agredida, que a outra criança está sentindo dor, que a criança está chorando, que ela está triste por causa do seu ato que na verdade não foi legal. Explicar isso de uma forma que ela entenda a sua ação, sem jamais tentar usar frases como um bom menino não faz isso, olha, os seus colegas, eles não fazem isso, eles não são como você, não. São frases que nós jamais devemos usar. Conversando com essa criança sobre isso, ela vai entender que, na verdade, a mordida não é a melhor forma de se comunicar. Com o tempo, ela vai começar a entender que existem outras formas melhores para tentar comunicar-se com alguém. O ponto inicial para você tentar resolver esse problema é você envolver esse tema na rotina do dia a dia das crianças, nas brincadeiras, nas leituras, trabalhando também de forma lúdica, quem sabe através de histórias ou pequenos teatros com fantoches, falando sobre esse tema para que as crianças entendam que isso é uma forma de agressão. Eu acho que não é um problema que vai se resolver de um dia para o outro, é uma questão que deverá ser tratada no decorrer do ano letivo para que isso se amenize. Eu não digo que isso vai acabar de uma vez por todas, porque com certeza isso sempre vai ocorrer e todas as crianças em alguma fase do seu desenvolvimento, elas também vão ter essa atitude de morder o seu colega. Então é algo que precisa estar sempre bem presente na rotina, no cotidiano, do dia a dia das crianças. E é muito interessante também conversar com as famílias dessas crianças para que elas entendam também qual é a situação da escola. E qual é a situação dessas crianças, como é que as crianças se desenvolvem, para que as famílias entendam que isso é perfeitamente normal para as crianças. Não é que sendo normal, a escola não vai evitar que isso aconteça, jamais. É algo que a escola vai tentar fazer de tudo para que isso não aconteça, as professoras vão ficar atentas, mas mesmo assim, em algum dado momento, isso pode acontecer. Então, é interessante chamar a família para uma reunião, todas as famílias da escola, quem sabe dividida por classes, né? Para ficar uma coisa mais fácil de ser tratada e mostrar o quanto que isso é comum no desenvolvimento da criança e assegurar que vai ser feito de tudo que for necessário, né, para evitar que isso aconteça. E preciso deixar bem claro também para essas famílias, para que elas não pensem que os seus filhos não estão sendo bem cuidados na escola, não estão sendo bem tratados, o que na verdade não é real, né? E explicar que isso tende a desaparecer quando a linguagem da criança estiver mais desenvolvida. Eu acho bem interessante também
nunca expor a criança que está cometendo este ato de morder para outras famílias, para que não ocorra conflitos entre os pais daquelas crianças, né? E isso acaba gerando intrigas que na verdade não são legal, né? Para as crianças, isso pode afetar as crianças de alguma forma.